A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Olá, amados irmãos da nossa igreja, surdos e ouvintes do nosso ministério. Nós estamos colocando este culto diante do Senhor, este louvor e esta mensagem, para que Deus transforme os nossos corações e modifique e conserte aquilo que precisa ser modificado. E eu venho pedindo a Deus que fale ao meu coração. E tenho observado alguns surdos e alguns ouvintes que estão enfrentando inúmeros problemas neste momento. Deus tem falado ao meu coração a respeito daquilo que devemos consertar em nossas vidas. E para isso eu preparei uma mensagem com o objetivo de que cada um de vocês entenda claramente a respeito dos dons que Deus tem nos dado, dos dons espirituais, dons que devemos usar, cada um de uma forma. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Vamos ler a respeito daquilo que Deus nos deu, a respeito dos dons que vieram de Deus, segundo a escolha de cada um, como a palavra de Deus nos diz, que uns receberam dom para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Então, precisamos entender o significado de cada um desses dons. Segundo a palavra de Deus em Efésios, quem é o apóstolo? É aquele que prega com vigor, com entusiasmo a palavra de Deus. É aquele que vem com o intuito de entusiasmar. Então é muito importante que o apóstolo ele tenha assim uma comunhão perfeita com Deus, assim como o profeta. O profeta, ele tem uma função, a função de exortar, de repreender, de aconselhar. Aquele irmão de fé que se encontra em erro, ele tem sim o dever de exortar. Não é o dever de humilhar, de expor, não. É o dever de exortar. Porque muitas vezes os outros irmãos não percebem que aquele irmão está com um problema, está com um erro. Então, se você enxerga que aquele irmão está passando por algum problema como profeta, você precisa exortar. Outros têm o dom de evangelista. O evangelista é aquele que precisa e tem a obrigação de levar a palavra de Deus a todos os lugares. E outros têm o dom de pastorear. Aquele dom de cuidar das ovelhas, de cuidar dos irmãos, de ajudar o irmão a permanecer firme no caminho do Senhor. É uma grande responsabilidade o dom do pastoreio. E existe um quinto dom, aquele dom de ensinar. São para os mestres, os professores, que precisam levar a verdade teológica e a verdade bíblica para os irmãos. A doutrina bíblica, tão necessária para a igreja. E o principal foco é a palavra do Senhor, a doutrina bíblica, baseada na palavra de Deus. Como nós vemos o pastor Lucas, por exemplo, é uma pessoa que tem o dom de ensinar, é uma pessoa que domina a doutrina bíblica e a doutrina teológica. E como ele, vários outros têm este dom, sim, o dom de ensino. E muitos têm outros dons, diferentes dons, de acordo com a vontade do Senhor. Eu, por exemplo, eu tenho sim outros dons do Senhor. Sim, sinto que tenho um pouco de cada um. Às vezes eu fico até calculando. Eu acho que tenho 40% de um dom, 30% do outro. Eu fico pensando dessa forma. E eu sinto, sim, que eu consigo trabalhar como apóstolo, como pastor, como mestre da palavra de Deus, como professor da palavra de Deus, como evangelista. Sim, a gente pode buscar esses dons. Sim, podemos sim. Não só um, mas trabalhar com vários deles.
Mas, infelizmente, nós temos observado que a maioria das pessoas não tem compreendido claramente a importância do dom que recebe de Deus e qual é o dom que Deus tem lhe dado. Falta conhecimento, falta entendimento. E o que é que acontece com essas pessoas que não compreendem aquilo que Deus quer delas, aquilo que Deus tem dado para elas como dom espiritual, como serviço? De que modo? E acaba acontecendo o seguinte: acaba acontecendo uma convergência e às vezes até uma confusão entre os termos crítica e feedback. O que significa o termo crítica? Significa falar mal. Às vezes a pessoa tem até a intenção de chamar atenção. Diferente do feedback. O feedback é diferente. O feedback pode trazer pontos positivos e negativos, mas a crítica geralmente traz mais os pontos negativos daquilo que a pessoa fez, alterando a autoestima, alterando o humor. O feedback é diferente, o feedback incentiva, diferentemente da crítica, que muitas vezes destrói o ânimo da pessoa. Então, nós não podemos levar para os irmãos somente crítica, não podemos falar somente mal daquilo que ele faz, do trabalho que ele faz ou de qualquer outra coisa. Não podemos apenas nos concentrar no erro dele, porque dessa forma ele não vai entender claramente aquilo que temos para ele. Então, a nossa opinião não deve ser uma opinião de cunho totalmente negativo, destrutivo, que não ajuda, não auxilia a pessoa, somente destrói, somente derruba a pessoa. Diferentemente do feedback, o feedback traz a função do apoio, do suporte, do retorno. O feedback ajuda a pessoa a melhorar, incentiva a pessoa. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas só tem se concentrado na função de criticar e poucas têm dado verdadeiro feedback ao seu próximo. E o feedback, ele pode sim ajudar o próximo, ele pode ajudar o seu irmão a continuar lutando e batalhando pelo seu crescimento. Essa é a função do feedback, mas a crítica não. A crítica pode fazer com que o irmão desista do seu objetivo. Então não confunda a crítica com o feedback. A palavra do Senhor nos diz o seguinte em relação a esse tema. No livro de Números, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 15, vejamos Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 15. Leiamos. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três vão à tenda sagrada. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles
em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele e ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor. Ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E eu fico imaginando, fico admirado com aquilo que aconteceu com a vida de Miriam. Como pôde Miriam criticar o seu irmão Moisés? Moisés que havia ajudado o povo de Israel, que havia ajudado na libertação do povo do Egito. Criticado Moisés por ter se casado com uma mulher de outro país, de outra nacionalidade. E ainda disse, será que Deus só fala por Moisés, não pode falar por nós? Deus ficou muito irado com a atitude deles. E Miriam e Arão, eles poderiam, inclusive, ter conversado, e o próprio Arão deveria ter chamado a atenção de Miriam logo no início. Você não se lembra do que Moisés fez por nós? Mas, infelizmente, Arão concordou com Miriam. Deus não gosta, não se agrada de fofocas. Então, é desse modo que a gente pode comparar com essa situação, porque Deus estava falando por meio da vida de Moisés, falando a Miriam e falando a Arão. Porque os dois quiseram se comparar a Moisés, dizendo, será que Deus também não pode falar por nós? Foi o começo do sentimento do orgulho e da vaidade. Lúcifer também se envaideceu lá nos céus. E Deus acabou o expulsando, colocando ele para fora. Ele foi colocado para fora do céu. Ele caiu, sim, por conta da sua vaidade. E se os irmãos procurarem você para criticar um outro irmão, corte imediatamente. Não aceite isso. Não aceite. Aconselhe esse irmão a procurar o outro para conversar. Mas não pare para ouvir a fofoca. Ajude esse irmão a se entender, mas não a falar mal do outro. Explique ao irmão a diferença entre feedback e crítica e que a gente não pode ficar comparando um com o outro. Ah, aquele pastor é melhor, aquele não é tão bom assim. Não aceite esse tipo de coisa, não aceite esse tipo de opinião. Eu mesmo já vivenciei uma situação. Um casal de surdos que terminou o namoro
E aí uma dessas pessoas acabou ficando com um novo namorado. E aí começou a discussão, inclusive casaram-se. E quando se casaram, aquela pessoa ficou comparando o seu companheiro com o ex. Não é bom, não é bom falar dessa forma, dizendo, o meu ex-companheiro era muito melhor. Que palavra é essa? Não é uma palavra boa. Esse tipo de comparação não é bom. Se você agir dessa forma, com esse tipo de crítica, fazendo comparações, dizendo que a outra pessoa é melhor do que o irmão, aquele irmão, ele vai se sentir mal, ele vai se sentir destruído e a consequência vai recair sobre você também, porque ele vai perceber que falta humildade no seu coração. Então, cuidado com o orgulho, cuidado e entenda a diferença entre crítica e feedback. Entenda também a diferença entre o tolo e o sábio. Vamos compreender a diferença entre essas duas palavras, entre esses dois conceitos. Porque o tolo é aquele que diz que não precisa da ajuda dos outros, não precisa de conhecimento, não precisa de orientação. Diferentemente do sábio, que busca o conselho, que busca o conhecimento, que busca a opinião de outras pessoas, o conselho de outras pessoas, que para ouvir as outras pessoas e vai adquirindo mais e mais conhecimento. No livro de Provérbios, o livro escrito por Salomão, que foi um homem muito sábio, um homem riquíssimo em sabedoria, no livro de Provérbios, a palavra de Deus nos diz que o tolo sempre se considera uma pessoa certa, sempre uma pessoa com razão. Mas o sábio, diferentemente, aceita o conselho. O tolo não. O tolo não aceita o conselho. O tolo não aceita, não assume o seu erro. Mas o sábio assume o seu erro, aceita o conselho, aceita o entendimento. E nós, como cristãos, precisamos escolher as palavras doces, as palavras sábias, as palavras corretas, não palavras que destruam, não palavras que derrubem o outro. Muitos se comportam como tolos, como pessoas ignorantes, não buscam o entendimento, não buscam conhecimento, não buscam enxergar as coisas com clareza. Por exemplo, alguns podem até pensar, inclusive eu também até já agi dessa forma, sem aceitar a opinião de outros. Mas é importante nós pararmos para ouvir, aceitarmos o conhecimento dos outros. Como Salomão, sabemos que não vamos ter, talvez, a sabedoria e a inteligência de Salomão, mas precisamos estudar. E ser sábio não significa ser inteligente. Ser inteligente não é ser sábio. O sábio age com sabedoria. O sábio busca a palavra de Deus, busca o feedback, busca compartilhar com o outro o conhecimento. Isso é ser sábio. E o feedback nos explica isso. Nos explica que o principal é, antes de falar pelo bem do outro, sim, para ajudar, para aumentar o conhecimento, desenvolver o conhecimento do outro e o nosso. Com humildade, dando honra, sim, ao outro. E é diferente o conceito entre idolatria e dar honra. Dar honra ao outro não significa idolatrar o outro, significa respeitar o outro. É aquela pessoa que tem coragem. Aquela pessoa que tem coragem, aquela pessoa que tem moral. Sim, aquela pessoa merece honra. É uma pessoa campeã. É uma pessoa que pode ser vista como um herói. Aquele que nos ajudou, aquele que nos auxiliou. Podemos dar honra a essa pessoa. Não significa idolatrar. Idolatrar
é outra coisa. Idolatrar outra pessoa é quando você diz assim, eu adoro aquela pessoa. É quando você coloca essa pessoa no lugar de um ídolo. Quando você acredita fielmente naquela pessoa, achando que aquela pessoa vai lhe dar tudo aquilo que você precisa. Quando isso não é verdade. Porque precisamos pensar que satisfação plena nós não vamos ter por meio de ninguém, porque nós não estamos nunca saciados, sempre queremos mais e reclamamos, nunca estamos satisfeitos com aquilo que recebemos, sempre queremos mais e mais, nunca nos colocamos nesse lugar de humildade, reclamamos de tudo, falamos de tudo. Agimos como criança mimada, que sempre reclama com o pai e com a mãe, por mais que o pai e a mãe deem, está sempre chorando e reclamando. É assim que muitas vezes nós agimos. Nunca estamos satisfeitos. Quando não recebemos algo que queremos, ficamos zangados, fazendo birra, como se fôssemos crianças. Mas Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado o seu povo, Deus tem libertado o seu povo. Assim como libertou o povo na época de Moisés, aquele povo que estava cativo e foi liberto do Egito e pôde ter paz fora do Egito. Mas, infelizmente, aquele povo continuou reclamando, continuou murmurando, e Deus, tendo misericórdia, abençoando e ajudando aquele povo por meio da vida de Moisés, mas o povo de Israel se comportava como criança mimada. Não tinha entendimento, faltava respeito, faltava dar honra a Moisés, faltava reconhecer tudo aquilo que Deus já tinha lhes dado. E em inúmeros momentos eles reclamaram tanto que Deus foi sim, Deus se viu na necessidade de castigar mesmo, de fazer com que eles sofressem a consequência. Mas a gente tem que entender, precisamos entender que Deus é um Deus que nos dá tudo de especial, é um Deus que liberta o seu povo, mas ainda assim o seu povo continua reclamando, como o povo de Israel continuou reclamando com Moisés, murmurando com Moisés. Eles preferiam continuar no meio dos ídolos, inclusive eles preferiram adorar um bezerro de ouro. Quando Moisés se ausentou por um momento, eles aproveitaram aquele período de afastamento de Moisés, aquele período breve, sim, e esculpiram um ídolo para eles, achando que aquele ídolo ia dar satisfação plena, que aquele ídolo era melhor do que Deus. Sim, porque queriam fazer tudo aquilo que eles desejavam, comer, beber, se entregar às paixões, ao sexo, à imoralidade. E tudo o que eles fizeram significou falta de gratidão e significou não dar honra a quem deveria ter honra. Se comportaram como idólatras. Então lembrem-se do que Jesus disse no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Jesus, ele tinha acabado de voltar da cidade de Nazaré. Ele tinha acabado de voltar da cidade de Nazaré. Estava com os seus discípulos, cidade onde ele cresceu. E Jesus estava ensinando na sinagoga. Num dia de sábado, muitas pessoas estavam ali presentes e admiradas com os ensinamentos e perguntando a Jesus sobre várias coisas. E uma das pessoas perguntou: como você aprendeu a falar da palavra de Deus de uma forma tão clara e tão maravilhosa? Como? Como você consegue? Como esse filho de José e esse filho de Maria consegue? Em meio a tantos irmãos, sim. E as pessoas ficaram imaginando aquilo. E aquilo ali era uma espécie de fofoca, aqueles comentários, aqueles pensamentos. E Jesus percebeu isso e respondeu àquele povo que estava ali presente. Um profeta é respeitado,
fora de sua casa, mas dentro da sua própria casa ele não tem honra. Foi isso que Jesus falou. Por isso que ele disse que o Messias teria vindo para libertar o povo de Deus, mas o povo de Deus não recebeu aquele Messias. O povo de Deus não recebeu, mas outros povos receberam. E foi assim que aconteceu. Os judeus não receberam, mas outros povos acabaram aceitando aquela boa novidade. Eu tenho percebido também que líderes de ministérios aqui na IBAN têm sofrido. Muitos irmãos têm reclamado, têm feito queixas. Isso é constante. E os líderes sofrem muito com isso. Falta entendimento de enxergar a quantidade de trabalho que os líderes, que os pastores têm. E as ovelhas precisam sim respeitar essas pessoas, respeitar esses líderes, esses pastores. Alguns podem dizer, a pregação do meu pastor é mais ou menos. O pastor daquela outra igreja tem uma pregação maravilhosa. O pastor da minha igreja não tem tanto. Aquele outro pastor da outra igreja tem uma pregação mais avivada, mais animada. Uma pregação muito melhor, sabe? Com avivamento, com fogo. É isso o que vocês querem? Existem vários tipos de crentes, de irmãos, de pessoas. Mas nós precisamos entender que o mundo está atrás disso, de euforia, desse tipo de sentimento. Mas nós crentes não precisamos disso e nem devemos correr atrás dessas coisas. Nós precisamos, nós cristãos, sim, é claro que todos gostam de emoção, sim, e muitas vezes quando o pastor prega sobre exortação e sobre correção, a gente não gosta. E isso tudo acaba se tornando uma idolatria, porque adorar determinados pastores também é uma idolatria. No livro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 16 ao 18, a palavra de Deus traz o seguinte tema. Fala da igreja e fala dos ídolos. Nós temos Deus presente em nossas vidas. E Deus fala sempre que está conosco. Deus, Ele sempre, sempre, sempre diz que vai caminhar conosco, com o seu povo. E Ele nos deu poder para falarmos a todos os povos. Mas é importante nós nos afastarmos do pecado. Nós, na verdade, deixarmos tudo aquilo que é impuro. E Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai. E para finalizar, para concluir, nós cristãos não podemos agir como as pessoas que não são cristãs, como as pessoas que estão aí no mundo, porque nós temos Deus presente em nossas vidas. Precisamos honrar a Deus e honrar os irmãos. Precisamos dar verdadeiro feedback aos nossos irmãos. Nós, crentes, precisamos tirar todo tipo de idolatria da nossa vida, parar de comparar um pastor ao outro, parar de fazer como Miriam, se comparando a Moisés, deixando o orgulho crescer em seu coração. E muitas vezes nós nos esquecemos de servir a Deus como Ele merece e esquecemos de cuidar do nosso próximo, cuidar do outro. Os pastores têm a responsabilidade de ajudar os irmãos a permanecerem no caminho de Deus. E por isso nós, pastores, nós, cristãos, nós, servos, não podemos agir como o mundo tem agido.
E nem podemos ficar comparando uma igreja a outra, nem comparar outras igrejas à nossa igreja, porque quem é o nosso pastor? Quem é o nosso líder? Precisamos ter foco no nosso pastor, no nosso líder, dar feedback aos nossos pastores, aos nossos líderes, verdadeiro feedback segundo aquilo que Deus fala ao nosso coração, segundo aquilo que Deus fala a cada um de nós. Não podemos ser ovelhas que não aceitam a exortação dos pastores. Tenham muita atenção, porque os pastores têm a responsabilidade de cuidar de vocês, de cuidar da sua vida espiritual. Então vamos procurar dar verdadeiro feedback aos nossos irmãos, aos nossos líderes, como Salomão buscou sabedoria, vamos buscar também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar neste momento para finalizar este culto. Senhor, Pai amado, muito obrigada por esta hora em que pudemos falar da Tua palavra, deste tema, sobre os dons espirituais, sobre o serviço. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada um dos pastores, cada um dos líderes, que possamos olhar para dentro de nós, ver aquilo que precisa ser modificado e consertado, Senhor. Que a gente não continue agindo no erro, Pai. Que possamos olhar para dentro de nós, cada um, ver aquilo que precisa ser mudado, precisa ser modificado, aquilo que nos falta. Abre o nosso entendimento. Ajude, Pai, a olharmos para dentro de nós, a nos esforçarmos. Em nome de Jesus, abençoa cada surdo e cada ouvinte nesta hora. Abençoa esta igreja tão amada. Transforma, Senhor, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, amém.